nesse meio tempo, né, que esse debate acontece entre tradicionalistas, né, e aqueles que ampliam mais o conceito de segurança, surge uma teoria que eu acho que é talvez a maior contribuição desse momento, que é a teoria da securitização, que vai dizer o seguinte: olha, não importa se a ONU adota o conceito de segurança humana e as organizações internacionais também, ou se os estados utilizam segurança humana só para justificar intervenções e segurança estatal para garantir a sua defesa. Não é tanto isso que importa, o que vai ganhar, mas é como que eles fazem isso. E o que justifica, como é que é o processo que eles reivindicam que alguma coisa deve ser algo de segurança. Então, é uma visão muito mais analítica, interessante sobre o que faz com que a ONU adote esse conceito, o que faz com que os estados adotem outro conceito. Então, é uma análise mais das causas, né, e dos processos que produzem tal conceito prioritário que vai ser adotado por um ou outro ator, e como que eles conseguem ter legitimidade para adotar as políticas públicas derivadas dessa securitização. Então, a securitização, ela se torna uma teoria mais ampla, tá? Ela é maior do que uma defesa por um ou outro setor, por um ou outro objeto de referência. Ela basicamente vai tentar entender quando e por que um tema, tá? Seja o tema da pobreza, da saúde, ou um tema específico do terrorismo ou do crime organizado, passa de um assunto não politizado para um assunto politizado, né, que vai ser debatido dentro do ambiente político na sociedade, até um assunto securitizado. Tá? Um assunto securitizado tornar-se securitizado justamente o processo de securitização. É quando um tema, quando atores securitizadores transformam de maneira crível um tema um tema que não era politizado ou que era politizado, em algo securitizado. Então, isso é a securitização. E essa securitização pode se tornar institucionalizada, ou seja, você está securitizando então um problema de terrorismo, você cria forças armadas ou forças de segurança antiterroristas, você reorganiza as suas atividades das forças armadas, você cria leis. Então, isso é muito importante, né? Então, o ato de securitização em si é mais importante. É como esse processo ocorre que é mais importante. Se a ameaça é ou não é crível, ou se o objeto de segurança deve ou não deve ser protegido, é menos importante para esses autores originais da teoria de securitização, tá? Então, a segurança não está na ameaça em si, ela está no processo de securitização, tá? E a definição, basicamente, é a designação por um ator de uma ameaça existencial, né, que requer uma ação emergencial ou medidas especiais e a aceitação dessa designação por uma audiência significativa. Ou seja, deve ter efeitos políticos substantivos, deve ser aceita e ter medidas, né, ações emergenciais ou medidas especiais e aceitação pelo público. Então, é basicamente um ato de linguagem, um discurso que algum ator político, geralmente um representante do Estado, portanto, por isso que aqueles autores que defendem o conceito de segurança estatal ainda defendem o conceito de segurança estatal, porque geralmente são atores estatais que conseguem mover um tema de uma área específica a se tornar um tema de segurança. E aí reivindica o direito de usar qualquer meio necessário para bloquear esse problema. Então você tem que ter um ator securitizador, que vai ser esse ator que vai produzir esse ato de narrativa, de linguagem, um objeto de referência da segurança, que é aquilo que deve ser protegido. Então sempre vai ter uma referência. Não importa se ela é certa, se ela é errada, se ela é boa ou ruim, sempre vai ter um objeto de referência. Então, quando você tem, por exemplo, a securitização do terrorismo, qual é a referência, né, aqui na sociedade brasileira? A referência ao terrorismo na sociedade brasileira é menos crível, né? Porque quem está sendo ameaçado é o Estado, é a população, né? São visões ideológicas, mas óbvio era, por exemplo, na Guerra Fria, o objeto de referência da segurança, né, hemisférica dos Estados Unidos era o hemisfério, era o mundo capitalista, né? E quem é a audiência? Isso é muito importante. Mais do que isso, quem é a ameaça que está sendo reivindicada enquanto uma ameaça de segurança? Então, as unidades de análise básicas são objetos de referência,
que é o que é existencialmente ameaçado, os atores securitizadores, que são aqueles que vão securitizar esse objeto, essa ameaça ao objeto de referência, atores funcionais, a audiência e a ameaça em si. Já vou mostrar aqui, né? Tem que ser uma ameaça existencial crível, emergencial e que produz efeitos que geralmente são quebra de regras ou uso de forças de segurança pública. Forças de segurança, inclusive Forças Armadas, se necessário. Então aqui está o esquema meio bagunçado. Você tem um ator securitizador, tá? Que vai reivindicar que uma ameaça é importante, que deve ser securitizada, é uma ameaça de segurança, uma ameaça existencial, frente a um objeto que deve ser protegido. Tá? Essa securitização aqui, ela tem que ser recebida pela audiência, ser minimamente crível, né, e aceita pela audiência. Ela vai ser apoiada muitas vezes por atores funcionais, organizações internacionais, atores sociais, empresas de armamento, grupos de interesse, mídia. A mídia pode estar tanto aqui quanto aqui. E o resultado são as ações emergenciais. Podem ser tanto políticas públicas, leis, e essas ações emergenciais, obviamente, vão institucionalizar muitas vezes o processo. Se são leis, vão institucionalizar a ideia de que isso aqui deve ser securitizado, de que a audiência deve ver isso como algo securitizado, de que os atores funcionais podem ter garantias de que isso realmente é um problema de segurança. Tá? Então, esse é o processo fundamental. O ator securitizador indicando uma ameaça a um objeto, sendo aceito por uma audiência e produzindo ações emergenciais. Pode ter ou não ter os atores funcionais, isso até acabou se tornando meio diminuído na teoria do Barry Buzan e do Ol Weaver, tá? Mas esses elementos aqui que estão mais claros, menos opacos, são os elementos obrigatórios, tá? E o Barry Buzan, ele produziu essa teoria em 1998 com o Ol Weaver naquele livro Security, A New Framework for Analysis, que é o que está na leitura básica de hoje. E justamente ele fez isso quando ele estava fazendo o pós-doc dele, pós-doutorado, que não é um título, não é uma formação, é um estágio que um professor vai fazer numa outra universidade para aprimorar suas ideias, para fazer uma pesquisa e tal. Então esse sujeito fez um pós-doc em Copenhagen, capital da Dinamarca, e lá ele encontrou o Ol Weaver, que lidava muito com essas questões da linguagem, do discurso, e ambos produziram esse livro, que foi, digamos, um dos marcos da fundação da Escola de Copenhagen. Tá? Ações emergenciais, na definição deles, tá? Pode ser ações emergenciais ou medidas especiais. Não está muito claro se precisa ser com o uso da força, tá? O que a gente pode dizer, assim, que são ações que vão concretizar o discurso. Então, se um discurso é um ato de fala, é uma reivindicação, essas ações emergenciais vão concretizar isso, como políticas públicas em direção a essa securitização, que pode ser, sei lá, política pública de envio de auxílio humanitário, tá? E leis, então, que vão institucionalizar o processo. Se elas vão envolver políticas de exceção, aí que tá. Aí começa uma disputa entre duas teorias que vão interpretar o processo de securitização enquanto positivo ou negativo. A Escola de Copenhagen, ela vai dizer que a securitização em si é um problema, porque os processos eles deveriam ter sido definidos dentro do político e não dentro do securitário. Então, na visão da Escola de Copenhagen, as ações emergenciais geralmente levam a políticas de exceção. Então, aí que está o problema, a democracia, porque elas vão utilizar muitas vezes ações de exceção, sem a observação de preceitos legais, né, sem a observação justamente com o uso da força. Então, nesses elementos, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, provocou algumas ações de exceção, a não necessidade de julgamento de alguns perpetradores de ações, a compra acelerada de meios militares, de equipamentos, né, e, bom, sim, algumas ações ficaram no âmbito do sigilo militar, e o julgamento de atores dentro da justiça militar. São ações de exceção que diminuem o escrutínio público das atividades de segurança. E isso diminui também, obviamente, o grau de democracia das políticas públicas. Então é isso que eles estão falando. O pessoal da Escola de Copenhagen, ele é contra a securitização justamente por causa dessas ações emergenciais. Já os estudos críticos de segurança,
eles são otimistas em relação à possibilidade que a securitização pode trazer justamente para securitizar coisas certas. Se você securitizar os problemas do gênero, os problemas da segurança, da insegurança vinculados à fome, à pobreza, você poderia direcionar melhor as políticas públicas para esses problemas fundamentais. Então, não necessariamente envolveria ações políticas de exceção ou uso da violência. Poderia simplesmente mobilizar recursos da sociedade para que isso fosse se tornado prioridade. Então, há uma disputa, inclusive, em relação a isso. Então, já o Busan-Weaver, né, eles levam, então, como a escola de Copenhague, eles vão lidar com essa discussão aqui. Então, quando tudo se converte em uma ameaça, de certa forma, né, nada mais é perigoso, tudo se torna quase que como um problema de segurança constante, e aí o espaço para exceção é muito grande. O Ulrich Beck, ele fala muito dessa visão, né, da sociedade do risco, da sociedade do medo, e justamente nesse momento em que a gente, muito parecido com aquela poesia, né, aquele poema do Miyakoto, né, de como que, na realidade, a gente tem uma sociedade da insegurança em que esse elemento da securitização ele está muito presente. E aí, geralmente, né, a gente justifica isso por meio da mídia, por meio de dispositivos de discursos, né, que a gente tem legitimidade de utilizar dispositivos destinados a reprimir o perigo, né, de preservação da ordem social, e basicamente enfrentar de uma forma excepcional e urgente esses meios de ameaças, né, as ameaças à violência. Então isso tem gerado muito nas sociedades contemporâneas, sobretudo com o problema do terrorismo, né, a visão de que a securitização vai exigir uma resposta estatal urgente, medidas legislativas, muitas vezes mais simbólicas do que efetivas, né, muitas vezes menos vinculadas a estudos diagnósticos e mais vinculadas a discursos, né, e a esses anseios que são criados por esses discursos. Então, é um problema, segundo a Escola de Copenhague, o processo de securitização, né. Já as teorias críticas acham que justamente esse processo pode gerar algum ponto positivo quando é vinculado, então, à segurança humana, quando é vinculado à segurança ambiental, quando é vinculado à segurança de gênero. Então, fazer com que as autoridades olhem esse processo, não necessariamente utilizem recursos de forças de segurança para fazer frente, né, a esse processo, ou seja, ações de exceção, mas que a securitização desses problemas pode gerar alguma solução, né, alguma emancipação, que é a preocupação das teorias críticas de segurança. Então, alguns problemas aqui que eu coloco, tá? Por exemplo, como esses problemas se tornam questões de segurança? Segurança para quem? Então, sempre aqui, essa discussão vai levar a nossa ideia de que a gente está sempre falando segurança para quem, por quem transformou aquilo em segurança. Quem pode ganhar ou perder com a securitização? Quais são as respostas para esses problemas? O que ganhamos ao considerá-los problemas de segurança? Será que é melhor que um problema de saúde, um problema econômico, um problema de desenvolvimento se torne um problema de segurança? Ou é pior? Que brechas que isso abre na nossa sociedade? Será que abre uma brecha para que realmente haja investimentos em políticas sociais? Ou para que, sei lá, daqui a pouco você tem política de extermínio da população pobre porque elas são fontes de ameaça? Então, tem problemas fundamentais, né? Problemas ontológicos, problemas existenciais que a gente tem que discutir aqui, né? E quem deve prover segurança? Se você tem segurança humana, insegurança humana, são as forças armadas, são forças de segurança que vão prover meios de segurança humana frente à pobreza, frente a deslocamento interno? Ou são outras entidades? E como organizar essas entidades todas dentro de um escopo de segurança? Então é um problema, é um problema super, super problemático, né? Porque a gente tira mais discussões do processo, mais desafios, mais desafios justamente para pesquisar, porque isso abre uma janela fundamental de coisas que a gente não percebia antes. A segurança enquanto um processo, enquanto um elemento em disputa, um conceito que está em disputa. E a própria área de estudos de segurança, né, a teoria de segurança, se torna muito mais rica, muito mais apreciável aqui nesse momento, porque a gente começa a discutir coisas que estão além do material, né, de contar tanquezinhos, contar aviãozinhos, mas por que, afinal de contas, esse negócio se tornou um problema de segurança e esses tanquezinhos e aviãozinhos estão sendo considerados a serem enviados ou foram enviados para o campo de batalha?
Tem algumas questões também que eu coloquei como os atentados de 11 de setembro e como isso mexeu, né, na estrutura de segurança interna e o processo de securitização dentro da sociedade dos Estados Unidos. Então isso tem a ver com o documentário que vocês vão ver do Fahrenheit 11 de setembro. Então são algumas perguntas que eu coloco aqui, né, e que podem ajudar vocês a se orientar. Mas você securitiza um problema, você tem um problema de raça, basicamente, né? Tem um problema de raça. E aí esse problema é tão estrutural e a visão de segregação racial, de preconceito racial, de discriminação racial é tão enraizada que você começa a achar que digamos, a diferença racial é a causa da insegurança. Então, você tem institucionalizado dentro das forças de segurança a noção de que o negro, né, ele é mais propício a ações de violência, ações de insegurança, a roubos, assaltos, etc. Então, existe uma violência estrutural que é vinculada ao racismo estrutural, que está nas nossas sociedades, muitas vezes é varrida por baixo do pano, né, por baixo do tapete. Não existe racismo na nossa sociedade. É basicamente um ato racista dizer isso, porque você não reconhece a desigualdade, né, do outro, no tratar o outro, né, a desigualdade estrutural que baseou, né, a formação do nosso Estado, né, que teve que se embranquecer para ser aceito. Se a gente tivesse, né, o primeiro censo que foi feito no Brasil, em 1872, a gente tinha 90% da nossa população era negra. E claramente isso demonstra que o processo de embranquecimento e de trazer, né, migrantes da Europa para o Brasil foi claramente um processo de embranquecimento numérico, justamente de não permitir que o Brasil fosse um país, né, de maioria esmagadora, ainda é de maioria, mas não de maioria esmagadora de negros. Então essa ideia de que a construção da nacionalidade foi um processo super pacífico de coexistência entre negros, índios e brancos é balela. Na realidade foi um processo super violento, a violência sempre foi escondida e varrida por baixo do pano, né? Marilena Chauí tem vários livros escritos sobre isso, né? A violência estrutural e a violência escondida dentro da nossa sociedade, e que na realidade, então, você já securitiza o problema da raça desde sempre, né? Não de forma oficial, né, mas de forma oficiosa. Você faz com que os agentes de segurança pública atuem de forma muito mais severa, muito mais enviesada e orientada frente a grupos negros, a grupos pobres, e não a crimes de colarinho branco, a crimes cometidos por brancos em si. Então já tem uma predisposição de securitizar um negro que está passando na rua, né? Então, tudo isso é um problema de desafio estrutural que a gente tem na nossa sociedade, desigualdades estruturais e violência estrutural. Mas o processo de securitização, ele nos leva justamente a tentar entender isso, né? A tentar entender o que é mais ou menos securitizado, por que as favelas no Rio de Janeiro são mais securitizadas, né? Por que quando você vai fazer uma política pública de segurança, você geralmente expulsa, né, a violência das zonas turísticas de uma cidade como o Rio de Janeiro, para limpar Copacabana, Leblon, Ipanema e Barra da Tijuca, e coloca aquela violência que ocorria já para a população branca ou negra que vive na cidade, né, para as zonas mais periféricas, como Tijuca, como Meier, que são zonas da cidade que acabam se tornando cada vez mais violentas e que a gente nem ouve falar. A gente ouve falar se um turista é esfaqueado em Copacabana, né? Então tudo isso eu acho que é muito importante, são discussões que estão bem tocadas aqui pelo Rohullah, né? Na França, né, a gente tem a discussão, né, dos muçulmanos, já havia uma discussão muito grande dos argelinos sendo taxados, né, como ameaça de segurança tácita, assim, né? Você vê um argelino ou um muçulmano, parece que ele já é um problema de segurança, ele já remete ao potencial terrorismo. E a gente tem vários estudos sendo feitos sobre isso. A Muriel, ela está fazendo um trabalho justamente para verificar como que se dá no discurso político a securitização, né, dos diferentes tipos de véu, né, islâmicos, né, muçulmanos, utilizados por mulheres na França.
E como que o problema do véu começa a aparecer nos discursos e as respostas têm que ser uma resposta de repressão. E a violência não é só uma violência física, né? Mas pode ser uma violência de tirar direitos, de direito à liberdade religiosa, direito à manifestação, né, dessa liberdade. Então, a interpretação de que muçulmanos são necessariamente terroristas, então, tudo isso é um problema fundamental nessa nossa sociedade que começa a securitizar coisas que não são mais tanto ideologias modernas, né, políticas modernas, como era o comunismo, embora muita gente ainda vê o comunismo como um bicho-papão que está por aí sempre nos amaldiçoando, né, mas que não mais securitiza tanto aquelas ideologias modernas, como terrorismo, fascismo, né, mas também começa a securitizar ideologias que são, digamos assim, fraturas, né, que têm um conteúdo de pré-moderno, ou mesmo pós-moderno, que é a questão da raça, a questão da religião, e como isso se tornou cada vez mais complicado no nosso mundo, né, o período pós-Guerra Fria, em que esses elementos essencialistas se tornam parte do processo de securitização. Assistam esse documentário do Fahrenheit 11 de Setembro, percebam também como isso, a gente sempre fala, os Estados Unidos são um país, né, muitas vezes a gente simplifica algumas análises, né, e acaba demonizando aqueles que a gente critica, né, e santificando aqueles que a gente defende. E, portanto, os Estados Unidos acabam se tornando o demônio, né, porque a gente acha que, de fato, intervenções armadas, eu estou falando por mim, né, intervenções militares organizadas pelos Estados Unidos nos últimos 30 anos foram basicamente um processo de empobrecimento, desestruturação e violência sem fim na periferia do sistema internacional. Então, assim, como a gente tem aqui o nosso principal hegemona regional dos Estados Unidos, geralmente a nossa crítica vai em direção a eles, né? É comum na América Latina você ter essa posição. E é uma posição ideológica justa, né? Se ela vai influenciar mais ou menos a posição científica, né? A ideologia sempre influencia a posição científica, isso é óbvio, sempre irá influenciar. O ponto é que a gente tem que fazer bons testes e bons estudos que sejam coerentes, inclusive, com a nossa posição ontológica, a nossa visão de mundo. Então não tem problema em relação a isso. O problema é quando a gente vê de forma assim, né, claro e escuro, né, certo ou errado. E no Fahrenheit 11 de Setembro mostra que a securitização do terrorismo também foi ruim bastante para uma parte da sociedade americana. Né? Não existe o estadunidense, né? Existe uma sociedade super diversa, multicultural, que tem diferentes perspectivas políticas e visões sobre o mundo, né? E nesse caso, Fahrenheit 11 de Setembro, as políticas do George Bush de guerra ao terror foram inclusive maléficas, né? Nocivas para um bocado da população norte-americana, inclusive para alguns daqueles que o apoiavam. Então, acho que é interessante a gente ver isso, observar que o processo de securitização ele é complexo tanto para aqueles atores de fora do Estado quanto aqueles que estão dentro do Estado.